minha fé é provar. No milagre a chance de vencer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares, cabeça me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, que não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Homem em fé, minha vida se refletirá no teu poder. Homem em fé, ousadia promover o sobrenatural. Lutar e vencer, cantar e colher. A cada dia vou viver, homem em fé, homem em fé. Minha vida se refletirá no teu poder, homem em fé. Ousadia promover o sobrenatural. Lutar e vencer, cantar e colher. A cada dia vou viver, homem em fé. Cada vez a minha fé é provada. No milagre a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares, as cabeças me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, que não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Homem em fé, minha vida se refletirá no teu poder. Homem em fé, ousadia promover o sobrenatural. Lutar e vencer, cantar e colher. A cada dia vou viver, homem em fé, homem em fé. Minha vida se refletirá no teu poder, homem em fé. Ousadia promover o sobrenatural. Lutar e vencer, cantar e colher. A cada dia vou viver, homem em fé. Amém. Olá, meus amados irmãos da Primeira Igreja Batista em Vila Natal. É com grande prazer que nós estamos aqui para receber vocês mais uma vez. Nós estamos aqui para dar continuidade ao tema da semana passada, né?
tivemos aí quase 2 horas de debate com nossos irmãos, com nossos pastores. E mais uma vez, nós estamos aqui para dar continuidade. Aqui, do meu lado direito, temos a irmã Wanda. Bom dia, irmã Wanda. Deus abençoe a sua vida. Mike, bom dia, Mike. Quer falar alguma coisa? Bom dia, gente. Bom dia para quem está em casa. Saudade de vocês e que isso não passe logo para a gente estar junto aqui em comunhão. Amém? Amém. Ali em cima, mais uma vez a nossa bancada, Letícia, representando os adolescentes, Cleiton representando a nossa mocidade e Rebeca apresentando a nossa adolescente também. Aqui do meu lado esquerdo, mais uma vez, pastor Ademário. Bom dia, pastor Ademário. Olá, bom dia a todos. É uma grande alegria estar com os irmãos e poder fazer parte dessa continuidade da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe você e sua família. Amém. Temos o nosso querido pastor Mário. Pastor Mário, bom dia. Bom dia. E temos o nosso irmão Taleca. Bom dia, irmão Taleca. Nós vamos dar continuidade à nossa EBD da semana passada, né? E, só lembrando, crente batista não falta na EBD. Vamos falar todo mundo junto? Crente batista não falta na EBD. E para dar continuidade para o nosso pastor Ademário, ele vai dar um breve resumo do que foi na semana passada. Pastor Ademário, o senhor tem a palavra. Bom, primeiramente é uma grande alegria, agradecer a oportunidade aí pelo convite, a liderança, pastor Mário, família, igreja, que Deus continue abençoando vocês, e abençoando você que está em casa, você que nesse período de pandemia tem inovado e aprendido um novo modo de ser, como família, como igreja, como sociedade. Bom, na última semana nós participamos e levantamos alegre do tema, porque tantos jovens eles estão deixando a igreja. E nós tivemos a oportunidade de destacar algumas dessas verdades baseadas em pesquisas e até mesmo logo depois foi aberto o espaço para as perguntas e naquela ocasião o pastor Marcos estava conosco e os irmãos puderam participar e lançar aí algumas perguntas e fundamentos muito esclarecedores. Porém, para dar continuidade, nós queremos fazer um breve resumo e logo depois passar a palavra novamente ao Josué para que essa roda de conversas e de perguntas e respostas elas possam acontecer. Esse ambiente, o ambiente do diálogo, sempre será um ambiente bem-vindo, um ambiente onde a sabedoria, não é mesmo? Então, na semana passada nós falamos sobre um texto bíblico, e esse texto é o texto de 1 João capítulo 2, versículo 14, onde João ele dá a nós, como revelação recebida do Senhor, as seguintes palavras: eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Bom, antes da gente falar, eu gostaria de convidar você para que juntos nós oremos. E aqui eu gostaria de destacar a figura dos pais e a figura dos filhos, que é apresentada nesse versículo. Isso engloba a família. Então vamos orar pela família, vamos tirar um minutinho para orar pela família. Você na sua casa pode se juntar agora à sua família. Os seus filhos estão aí próximos a você, junte a eles, os abrace. Se você está com a sua esposa, junte-se a ela. E caso você esteja sozinho também, que você possa trazer à memória a lembrança da sua família, a lembrança dos seus pais, dos seus filhos e familiares, para que você coloque diante de Deus em oração, tá bom? Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, bendito seja o nome santo do Senhor. Agradecemos por esse tempo, agradecemos pela vida da Igreja Batista Bíblica de Vila Natal. Que o Senhor continue abençoando essa igreja que tem sido farol do Senhor aqui nesse bairro e sido um ponto, ó Deus, onde muitas famílias têm conhecido e entregado suas vidas a Jesus. Lembramos da liderança dessa igreja, pastor Mário, os demais líderes que aqui com ele têm exercido esse chamado tão bonito.
Que o Senhor continue os abençoando a família do pastor Mário, dando a ele sabedoria no conduzir do teu rebanho. Lembramos das famílias, ó Deus, pedimos que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame da tua bondosa misericórdia sobre cada lar, a fim de que em família possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade que vem do Senhor. Ajuda-nos em meio às nossas imperfeições, e nesse momento queremos apresentar os nossos filhos, os nossos casamentos, a nossa família diante do Senhor, a fim de que, ó Deus, em meio a tantos desafios que têm surgido, como cristãos e família do Senhor, sejamos sábios no conduzir da nossa família. Muito obrigado por tudo e dirige-nos num tempo especial aqui nesse momento. No nome precioso de Jesus nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Amém. Bom, na semana passada nós lançamos uma pergunta, e a pergunta é: por que tantos jovens têm deixado as suas igrejas locais, as suas comunidades de fé? E nós, no desenvolvimento da conversa, nós chegamos a uma realidade que, apesar de vermos um grande êxito na mensagem sendo pregada e na mensagem, na proposta da igreja local, uma igreja vitoriosa, uma igreja vibrante, ainda é comum e temos vivido e experimentado essa realidade do êxodo jovial. Porém, não somente o êxodo jovial, saída dos jovens, mas nós vemos também algumas outras idades tomando também esse êxodo e saindo, e nós vimos que esse grupo não necessariamente é um grupo que está saindo por rebeldia, é um grupo que está saindo por uma inconformidade, não, às vezes é algo que no coração deles nasce uma inquietação, e por alguns motivos as respostas que surgem em seus corações, elas não estão sendo respondidas, o anseio. E aí nós tocamos um pouquinho nessa figura da comunicação, perguntando se essa nossa comunicação com os jovens, a nossa fala com os jovens, é uma fala que está sintonizada de fato, aonde eles estão se sentindo acolhidos, aonde eles têm encontrado referência, aonde eles têm visto ali um ambiente para serviço. Bom, essa é uma pergunta que surge, e cada igreja tem a sua forma e dinâmica de trabalho. Porém, eu digo que a experiência tem mostrado que vale a pena dialogar com essa juventude, vale a pena se aproximar deles e envolvê-los nesse projeto de Deus que acontece por meio da igreja local. Vimos essa figura de que no passado era jogada uma forte vitimização sobre o jovem, de que se ele está saindo, a culpa não somente dele, mas hoje nós vemos uma reflexão diferente, aonde não necessariamente nós estamos vitimizando o jovem, mas nós estamos repensando algumas formas e algumas estruturas. É como temos visto, por exemplo, no campo da tecnologia. No passado nós utilizávamos um celular analógico, nós utilizávamos um celular onde tinham poucas funções, mas para aquele tempo, para aquele momento, ele era o top de linha, ele era aquele que entregava o melhor serviço, com a melhor qualidade. Porém, aquele aparelho, o celular, ele foi evoluindo, e hoje aquele aparelho que nós utilizávamos aí no começo dos anos 2000, hoje em 2020, ele já está obsoleto em sua tecnologia. Ele roda em algumas plataformas porque a tecnologia já é outra. E assim nós vimos, por exemplo, que a cada ciclo de idades a comunicação ela se aprimora. E se nós não fazermos aí uma atualização dessa linguagem, e até mesmo com a ajuda da igreja, por isso que esse diálogo, essa conversa está sendo exposta para a igreja, porque é uma atividade da igreja, não se restringe somente à figura do líder ou do pastor, mas é uma atividade da igreja, porque a igreja ela vai evoluindo também nesse sentido da comunicação.
Então, às vezes, aqueles que são da década de 50, 60, 70, têm o seu modo de falar e não vão dialogar na totalidade com os jovens que nasceram aí nos anos 2000. Porém, existem alguns que são dos anos 90, início dos anos 2000, que dialogam muito bem, que sabem os anseios e expectativas que passam no coração desses jovens, e aí, como igreja, nós vamos complementando, nós não vamos excluindo uns em favor de outros, ao contrário, nós vamos incluindo. Então, a dinâmica do reino é uma dinâmica inclusiva, onde a cada momento que uma nova geração se levanta, nós procuramos e somos desafiados a dialogar com essa geração. E hoje, cada vez mais, a lacuna dessas gerações, elas têm se encurtado. No passado falava-se algo de 15 anos, depois diminuiu-se para 10 anos, nas últimas pesquisas falam em 5 anos, e no pós-pandemia eles falam que essa geração é uma geração que ela vai estar mudando a linguagem abaixo aí dos 5 anos. Então, basicamente, a cada 2 anos de nascimento de novas pessoas, a geração ela será uma geração que vai dialogar de forma diferente. Eu vejo que isso é um grande desafio para nós, e diante desse desafio em não perder pessoas, nós temos que olhar para a contextualização de uma fala sem perder a essência. Lembremos sempre isso, que a nossa essência foi e sempre será a palavra de Deus. A palavra de Deus é imutável, os valores não mudam, porém a forma de apresentação nós podemos usar aí de figuras mais contextualizadas para atingir o coração dessa juventude. Falamos sobre algumas realidades que são necessárias, alguns investimentos necessários. E diante desses investimentos, eu quero citar rapidamente para que tenha um tempo maior aqui para o diálogo, não é mesmo? Então, nós temos a primeira fala que nós colocamos, o primeiro investimento é a questão da intencionalidade nos relacionamentos. Então, precisamos criar estruturas mais intencionais, onde nós fazemos aí uma migração de programas para processo. Hoje é exigido muito mais vida na vida, atenção, caminhada em conjunto, do que tão somente um programa que ele acaba quando ali é colocado um ponto final. Não, programas não são ruins, porém quando sem intenção, eles ficam e eles morrem ali logo após a sua realização. Então precisamos de investimentos intencionais. E esse investimento intencional, ele vai além do domingo. Então espera-se que hoje as lideranças e até mesmo as estruturas, elas se desenvolvam num relacionamento onde isso é direcionado e desenvolvido ao longo da semana. Então, por que não desenvolver estruturas onde os jovens possam se comunicar ao longo da semana, possam ter momentos ali de pequenos grupos se reunindo, possam ter momentos ali intencionais, onde eles possam orar juntos, onde eles possam pensar juntos, onde eles possam refletir sobre a mensagem que foi pregada no último domingo juntos. Então, precisamos desenvolver cada vez mais esses investimentos intencionais. Mas não somente isso, nós precisamos também do mentoreamento e do discipulado. E mentoreamento e discipulado envolve justamente passar o legado, é passar o bastão da fé, é passar ali os legados que foram construídos. Eu digo que isso é algo que nós não podemos abrir mão, porque senão nós corremos o sério risco de ter uma geração que não conhece a Deus, de ter uma geração futura que não conhecerá a Deus e andará segundo os seus preceitos, segundo as suas vontades. E isso envolve o quê? Aqueles que já têm um pouco mais de experiência de caminhada, passar para os mais novos na fé aquilo que têm aprendido. Passar acerca de Jesus, acerca de Deus, acerca do Espírito Santo, caminhar uns com os outros, e inclusive compartilhar as lutas que são comuns uns com os outros.
Então, mulheres aconselhando mulheres, homens aconselhando homens, jovens mais maduros e experientes aconselhando jovens que estão no seu início de caminhada, e até mesmo os jovens mais ali recentes chegados, eu acredito que possuem já nesse começo coisas boas a compartilhar com seus amigos e com aqueles que estão à sua volta. Então, esse mentoreamento e discipulado é necessário. É necessário também para que espaços de diálogos sejam abertos. Então, cada vez mais o diálogo se faz necessário. Hoje nós lidamos com uma geração onde o simples sim ou o simples não atinge o coração deles mais. Então eles precisam entender o porquê do não e o porquê do sim. Porque quando eles entendem, eles começam a agir, a pensar e a fazer as coisas de um modo diferenciado. Então, quando um cristão ele entende que ele não pode mentir porque aquilo desagrada a Deus, ele vai sair da plataforma de uma religiosidade vazia e sem sentido para a plataforma de um discípulo e de alguém parecido com Jesus, que não tem prazer na mentira, no erro e no pecado. Então veja bem, faz toda a diferença. E por último, nós falamos sobre o engajamento. Hoje nós lidamos com uma geração onde é uma geração que está disposta a trabalhar. Eles são movidos por projetos, eles são movidos por engajamento. Essa geração de jovens que nós lidamos hoje, que a boa parte deles é dos anos 2000 ou do final dos anos 90, nós vemos que eles foram ensinados, por exemplo, desde muito cedo, a construir os seus próprios negócios, a serem empreendedores, a sonharem alto. Então veja bem, talvez essa não foi a marca de uma geração passada, mas é a marca dessa geração. Então hoje na igreja eu vejo que uma das maiores e melhores formas de engajarmos os nossos jovens é dando oportunidade para que eles se envolvam no processo a qual nós entendemos que é o processo da igreja, que é um processo que envolve evangelizar os de fora e edificar os de dentro. Então esses jovens, eles podem se engajar, e eles se engajando por projetos, seja lá projetos de evangelização. Hoje tem uma onda de jovens que se envolvem em projetos sociais, jovens que estão se envolvendo em projetos evangelísticos, não é mesmo? Eu me admirei com uma igreja que os jovens eles abriram mão do tempo de acampamento e do investimento para um acampamento para ir fazer um impacto evangelístico numa cidade do interior. Então veja bem, eles migraram, eles já estão entendendo que esse engajamento é algo que faz bem para eles. Não que o acampamento não seja bom, e é bom. Nós temos acampamentos que são fantásticos, produzem frutos muito exponenciais, mas os jovens eles são movidos por essa coisa do engajamento, e muitos já entenderam que esse é o caminho, e se for necessário pagar para fazer aquilo, eles vão pagar para fazer aquilo. E por final, nós falamos um pouquinho sobre algumas das razões que têm levado alguns jovens a deixarem a igreja. Uma pesquisa que foi feita pelo Instituto de Pesquisas Americano, Instituto Lifeway, e abordou ali jovens no contexto das igrejas americanas, mas que eu digo que, apesar de não ser uma pesquisa feita no ambiente brasileiro, mas ela traz muitos reflexos do que está acontecendo lá fora, e que talvez não seja muito diferente do que está acontecendo aqui dentro. E foi elencado aí 5 razões porque os jovens deixam a igreja, numa faixa de idade dos 23 aos 30 anos. E a primeira é o movimento que os leva para a faculdade. Então alguns colocaram, em primeiro ponto, que a ida para a faculdade é algo que tem tirado o tempo e drenado as forças e feito com que alguns não estejam indo ou se comprometendo com a igreja. Aí a pergunta é: ir para a faculdade é ruim? Não, não é ruim, é bom. Porém, alguns que foram criados talvez numa bolha dentro da família, numa bolha dentro da igreja, quando se deparam com novas realidades da faculdade,
não suportam, não conseguem resistir à carga, e aí acabam abrindo mão do compromisso com a igreja. Isso é muito triste. Outros colocaram que eles se sentem ali julgados e até mesmo tendo uma realidade de hipocrisia dentro da igreja, uma vida meio fake news, né? Onde as coisas não são verdadeiras, onde as coisas são constituídas basicamente nos finais de semana, mas na semana é totalmente diferente. E é uma luta um tanto injusta, porque quando a gente pensa na igreja, a igreja ela ocupa um espaço muito pequeno da vida das pessoas. Então a gente pensa num domingo, por exemplo, são às vezes 1 hora ou 2 pela manhã, 1 hora à noite, vamos colocar 4 horas no final de semana, sendo que as outras 24 horas dos outros 6 dias ou 7 dias, eles estão inseridos em outros contextos. Então nós precisamos talvez olhar por esse lado do engajamento, do discipulado, do mentoreamento e buscar estruturas que façam com que a vida da igreja seja mais próxima da vida deles, aonde eles se sentem abraçados por meio da comunhão, por meio dos relacionamentos e tudo mais. Outros colocaram que eles não se sentem conectados às pessoas da igreja, e isso é justamente o abismo que existe entre as gerações. Então, quando a gente pensa numa geração aonde nós temos dentro da igreja tanto pessoas de idade, anciãos, velhos, como nós temos recém-nascidos, é um abismo grande, mas nós temos que prover os meios, os recursos para que essa ponte seja estreitada. Isso não pode causar a diferença. Outros se sentem ali totalmente desconectados das políticas internas da igreja, dos regimentos, e por final, alguns dizem que as suas responsabilidades de trabalho os tiram do contexto da igreja. Pois bem, eu vejo que todas essas figuras, às vezes são as figuras que nós já observamos em alguns que estiveram muito próximos de nós e que foi somente ir para um contexto diferente, para uma faculdade, para um novo trabalho, para um novo projeto, um novo engajamento de vida, que deixaram a igreja. E aí fica essa figura de que alguns talvez estavam presentes fisicamente, mas não estavam espiritualmente. Talvez o compromisso estava baseado nos horários, nos compromissos, o compromisso estava baseado com algumas lideranças, mas o coração daquela pessoa não estava ali. E eu vejo que esse é o grande desafio hoje das igrejas, de um modo geral, em ganhar o coração, não somente do jovem, mas da criança, do mais maduro, do idoso, ganhar o coração da vizinhança, ganhar o coração do nosso bairro. E isso se dá como? Isso vai se dar a partir do momento em que nós nos colocamos assim como uma figura do instrumento da graça de Deus, aonde nós estamos, aonde nós entendemos: eu não vou à igreja, eu sou a igreja. Eu não faço parte daquele CNPJ, mas eu faço parte daquela igreja que é a igreja de Jesus. Amém. E aí nós podemos falar sem nenhum receio, sem nenhum medo, sem nenhuma isenção. A igreja de Vila Natal é a igreja de Jesus instaurada aqui nesse local. A igreja de Jardim Miriam é a igreja de Jesus. A igreja de Vila São José é a igreja de Jesus. Então, com quem nós estamos compromissados? Nós estamos compromissados com a igreja de Jesus. E o jovem, ele precisa mais do que nunca estar compromissado com essa igreja, que é uma igreja onde nós encontramos a graça, o amor, a misericórdia, e encontramos também o amor que corrige, encontramos também palavras que instruem, e encontramos também aquilo que nós entendemos que é o acolhimento necessário, o acolhimento no corpo de Cristo, na igreja de Jesus. Então esse é um grande desafio, e aí eu quero abrir novamente aí para que o Josué possa dirigir esse ambiente, não é, das perguntas, e até mesmo trazer a realidade talvez de perguntas que foram feitas na última semana e podem
ser complementados agora, ou novas perguntas. Então, que Deus abençoe. Amém. Mas esse é um panorama. E fica um grande desafio. Como igreja de Jesus, nós não queremos perder ninguém. Não queremos perder ninguém. Não queremos perder os jovens, não queremos perder crianças, não queremos perder ninguém, porque estes são as ovelhas do rebanho de Jesus. E a palavra nos diz que as ovelhas, elas precisam estar reunidas. As ovelhas, elas precisam estar ali no mesmo segmento. E todas têm um grande valor para o pastor de suas almas, que é Jesus. E para nós, como igreja local também, tem um grande valor. Então, que Deus abençoe e que juntos sigamos nesse desafio. Amém. Amém, pastor Eduardo. Muito obrigado. Deus continue abençoando a sua vida. Agora, igual o pastor Eduardo falou, nós estaremos abrindo a roda de perguntas e dúvidas, né? E logo de cara tem uma dúvida, pastor, que é sobre os processos, né? Igual o senhor falou, Mike também pode responder, se tiver à vontade, mas sobre os processos. Eu, pelo menos, não sei se os meninos também têm visto, muitos jovens, eles têm essa vontade mesmo de se engajar nos processos, e eu tenho visto movimentos, muitas vezes, que vão para festivais de música, de rock, vão para a porta de baladas. O senhor, pastor Mário também, Mike, vocês acham que essa seria uma das formas principais para se evangelizar ou não? Eu vejo que esse engajamento na evangelização, ele se dá de diversas formas. E existem contextos que são preparados e treinados para atender algumas demandas, não é? Por exemplo, nós temos aqui anualmente, provavelmente esse ano talvez não tenha, no Autódromo de Interlagos, o festival do Lollapalooza, por exemplo. E eu vi, por exemplo, nos últimos anos, jovens que desenvolviam materiais, kits, iam lá para evangelizar os jovens que estavam para entrar no festival e estavam desenvolvendo uma atividade muito significativa. Quando nós tivemos a corrida de Interlagos, vi um grupo de cristãos na saída ali do trem, da estação, por exemplo, evangelizando, entregando ali alguns folhetos, entregando conteúdo. Ou seja, eu acho que cada igreja tem seu DNA próprio. Eu acho que não é algo que é para todos. Existem algumas missões que Deus coloca de um modo muito, assim, bem colocado em determinados locais, porque às vezes a nossa estrutura sequer suporta aquilo. Então não adianta eu falar para vocês, por exemplo, olha, vocês têm que ser os próximos a estarem lá no Festival do Lollapalooza para fazer. Mas às vezes não é o chamado de Deus para vocês, mas vocês serão usados, por exemplo, num evangelismo muito eficaz, por exemplo, numa das escolas públicas aqui do bairro, onde Deus vai abrir as portas. Então existe espaço e existe uma identidade, inclusive, construída para cada situação. Vemos que existem algumas igrejas que têm um DNA, que é um DNA onde que é bíblico, porém as suas formas de atuação são formas diferentes e eles vão em lugares onde nós não vamos chegar. Quando a gente pensa, por exemplo, na Cristolândia, por exemplo, alguém em algum momento ousou entrar no meio da Cracolândia para evangelizar e tirar as pessoas. Fomos nós? Não, mas teve alguém que fez. Assim como teve em algum momento vocês fizeram um trabalho aqui no bairro, ganharam gente e não foram eles. Então existe um DNA próprio de cada igreja, onde isso precisa ser respeitado. Eu acredito que precisa ser respeitado, porque quando a gente tenta forçar a barra, é como se colocássemos uma figura geométrica num espaço onde não cabe. E aí, ao invés de gerar solução, a gente vai acabar gerando mais problemas. Eu penso da mesma forma que o pastor Demar. Eu acho que... Deixa eu dar uma palavrinha, você segue depois, pode ser? Eu vou dar uma saidinha. Com relação à pergunta do Josué, o pastor Ademar foi muito preciso na colocação dele, com certeza o Michael vai acrescentar também. São pessoas que estão aí envolvidas nesse projeto
de articulação, né, de vida na vida, investimento necessário para manter os jovens nas suas igrejas locais. E essa é uma delas, envolvê-los na evangelização da sua igreja local. Né? E eu creio muito no agir, no poder do Espírito Santo. Né? E creio também nas pessoas vocacionadas para fazer tais coisas na igreja. E não só vocacionadas, como também preparadas para isso. Né? E evangelizar no meio de um show é complicado. Nas extremidades, como o pastor Ademar mencionou, é viável. Mas uma ocasião que eu gosto muito de evangelizar, e é uma ocasião muito propícia, é a ocasião dos finados. Normalmente os cemitérios ficam lotados de gente. Irmãos, não existe ambiente melhor de evangelização que o cemitério na ocasião dos finados. As pessoas estão sensíveis. E é ali que você pode evangelizar e ganhar alguém para o reino dos céus. Mas, como o pastor Lemar já mencionou, foi feliz da sua menção. Se você é uma pessoa que tem essa vocação de ficar nas proximidades de um evento como esse, se abordar alguém e evangelizar ela, amém. Mas é muito mais difícil, é muito mais trabalhoso. Exige realmente vocação da pessoa e dependência do Espírito Santo. Amém. Então, essa é o meu ponto de vista, e nesse momento eu quero convidar o Cleves para ficar aqui no meu lugar. Vou dar uma saidinha para uma live com uma outra pessoa e volto aqui antes do café. Cleves, sentiu? Mário, por favor, me desculpa, mas você pode prosseguir. Bom, eu acho que a resposta do pastor acabou complementando aí, eu vou ficar até sem o que falar, mas eu creio que tem que ter preparo, tem que ter conhecimento, tem que entender a cultura que está inserida ali dentro, né? Porque às vezes a gente vai evangelizar um roqueiro e o cara ele tem um conhecimento de tantas coisas ali e não acreditam, a grande maioria não acredita em Deus. Ele tem diversas teorias da conspiração lá para falar o que não acredita. E tem outra questão também, né? Você vai convidar essa pessoa para abrir onde? Para a sua igreja? Será que as pessoas da sua igreja vão estar apta para receber uma pessoa, preparada para receber uma pessoa, como um roqueiro que talvez seja cheio de tatuagens? Existe um preconceito com isso, então a gente também precisa mudar a nossa visão quanto a isso. Certo. Amém. Alguém quer comentar? Algo? Beca? Já passando para outra linha, como o Michael falou, tem muitas pessoas que têm outras teorias. Eu queria saber como a igreja, ela pode, como os pastores podem abordar, porque nós sabemos que muitas coisas na igreja são consideradas tabu, muitos assuntos que a nossa geração tem falado muito, que antigamente era tabu, e agora as pessoas estão evidenciando, como racismo, feminismo, política, e eu queria saber como a igreja pode lidar com esse assunto e trabalhar com esse assunto. Pronto, passar. Profetizando a sua vida aí, com Josué. Então, eu acho que cada vez mais temos tido a oportunidade de dialogar sobre alguns assuntos que durante muito tempo foi um tabu muito assim, extremado na igreja. Então, por exemplo, falar sobre a questão da sexualidade, falar sobre a questão do racismo, falar sobre a questão da homossexualidade. Hoje mais assim, latente, a gente tem essa questão do racismo. Qual deve ser o posicionamento da igreja numa situação como essa, não é? Acho que sempre a abordagem da igreja tem que ser uma abordagem que tem que passar pela lente das Sagradas Escrituras. Não tem como a gente querer se posicionar frente a algum tema se não olharmos segundo a ótica das Sagradas Escrituras. Porém, eu acredito que todo tema ele tem uma conotação aonde biblicamente nós encontramos aspectos de resposta. Então, quando a gente fala sobre o racismo, a gente debate sobre a realidade. Bom, Deus ele não faz acepção de pessoas, a salvação é uma salvação dada para a humanidade. Quando a gente fala da homossexualidade, nós vemos que a Bíblia, por exemplo, ela bate nessa expressão da homossexualidade, mas como uma expressão do pecado, assim como existem outras expressões de pecado, como
a glutonaria, como a bebedeira e outras expressões, porém Deus em nenhum momento ele desmerece o amor que ele tem àquela pessoa. Então ele não compactua com o pecado, mas ele ama a pessoa. Então quando a gente vai, por exemplo, dialogar, eu acredito, com pessoas que defendem, eu acho que a melhor coisa talvez é ir isento de uma questão pessoal, porque quando a gente vai para uma questão pessoal, a gente coloca um tom pessoal na frente do que aquilo que talvez a Bíblia está falando. Então, por exemplo, eu já tive oportunidade de falar, por exemplo, com pessoas que estavam no pecado da homossexualidade. E a pessoa, tipo assim, logo no começo, ela era extremamente fechada, mas depois que ela viu que eu estava ali demonstrando para ela, olha, Deus ama você, Deus quer o seu bem, Deus quer te ajudar. Então houve uma abertura para que aquela pessoa pudesse falar de alguns traumas, falar de algumas dificuldades que ela vive, de algumas questões que para ela é muito complicado, e às vezes o ódio que a pessoa desenvolve é porque ela olha a questão pessoal. Então ela olha, aquele grupo me odeia, então para ela aquilo já é uma barreira. Agora, dentro da igreja, eu vejo que esses assuntos eles precisam ser trabalhados. Então a gente tem muito evidente, por exemplo, essa figura do racismo agora, lá com a questão daquele caso que aconteceu nos Estados Unidos, do George Floyd, não é? Então acho que é o momento para a gente conversar sobre isso, é o momento para a gente dialogar sobre isso, é o momento para a gente rever talvez algumas estruturas e averiguar, por exemplo, como que a gente pode ser uma onda contrária nesse mundo, que é um mundo que ainda exerce uma influência grande do racismo, como que a gente pode evidenciar isso. Porém a Bíblia ela fala desses aspectos, e a figura maior, eu acho que é despretensioso de posicionamentos pessoais, mas o que a Bíblia fala sobre isso? Porque quando eu toco nesse assunto, o que a Bíblia fala, eu estou mostrando, olha, eu não estou nem defendendo o direito ou de esquerda, eu estou seguindo o que a Bíblia está falando. Então se a Bíblia está falando que é assim, é assim. Amém? Então a gente vai dialogando, olhando por essa ótica bíblica. Eu acredito que é a melhor sempre, né? Nos diálogos, nas conversas e tudo mais. Né? Bom, política e racismo, que você falou, né? Política a gente fez, o Ministério de 18 fez até uma live semana passada sobre política. A gente faria um podcast essa semana sobre racismo, não deu certo, a gente vai fazer na próxima semana. Mas enfim, a gente tem tratado desses assuntos porque é tabu, mas é necessário conversar sobre esses assuntos. E assim, tem que ter cuidado, né? Existe preconceito, e eu acho que não é só com a cor, eu acho que é preconceito no geral. Eu acho que existe preconceito dentro da igreja também, eu acredito nisso. E eu não considero só o racismo como um dos preconceitos. Eu acho que o preconceito social ele é mais forte que o racismo dentro da igreja. O nosso país ele é racista, ele é preconceituoso, e às vezes a gente, na bolha que nós vivemos, a gente não percebe isso, mas infelizmente isso existe, isso tem que ser tratado, e infelizmente não vai ser resolvido por conta do caso do George Floyd. Isso vai existir talvez até a ponta de Cristo. Então infelizmente tem que ser tratado, tem que ser trabalhado, mas eu creio que assim como a corrupção no Brasil nunca vai ser resolvida, eu acho que essas questões também nunca serão. E assim, infelizmente, algumas pessoas, elas vão tratar isso, até dentro da igreja vão tratar isso com desprezo, e não vão querer dar atenção sobre um tema importante como esse. Então eu creio que uma roda como essa talvez seja o melhor momento de tratar desses assuntos, da gente poder entender o porquê existe tudo isso, o porquê nós vivemos dessa forma, e infelizmente viver, né? Infelizmente seguir a nossa vida entendendo que esses assuntos delicados eles existem, devem ser tratados, e entender que um dia eu posso ser alvo de algo tão triste como é o racismo, como é o preconceito social. Isso acaba mostrando o que acontece desde que o mundo é mundo, né? Porque quando a gente olha para Jesus, por exemplo, a Bíblia fala que
Jesus ele não tinha uma bela aparência, não tinha formosura, e a gente olha nos contextos onde Jesus estava, Jesus, ele por diversas vezes, ele foi desprezado, ele foi rejeitado, e isso daí não é só a questão espiritual, é a questão social, Jesus veio de uma família simples, de uma família humilde. Eu imagino, talvez, a figura de Jesus, no processo de crescimento dele, talvez ele foi conhecido por alguns como o menino que nasceu na estrebaria, que nasceu no lugar dos animais. Então, havia uma segregação. A Bíblia mostra que Jesus, ele até um certo momento, a gente vê a figura do pai presente, depois não se sabe se o pai morreu ou não, talvez depois ele era visto como o menino que era o órfão do pai. Então, existe isso desde que o mundo é mundo. Agora a gente precisa olhar com uma ótica diferente. Eu acredito que não ser levado por uma tendência humana e procurar ter o equilíbrio, procurar ter o equilíbrio para a gente não ser aquele que vai gerar mais racismo, mais preconceito, mais divisão. É importante também, pastor, que assim como existe o racismo por parte dos brancos, também existe o racismo por parte dos negros com brancos. Então, tem que traduzir, porque se você chama a pessoa de negra e começa a zombar ela por ela ser negra, é racismo, correto? Agora, se o negro chama o branco de branco e começa a zombar a negra porque ele é branco, então eu creio que é um racismo também. Então a gente tem que pesar aí e tomar um cuidado, porque, poxa, se isso tanto me machuca por eu ser negro, o que eu vou fazer com uma pessoa que é da outra cor? Então não tem que existir o respeito. Mudando um pouco assim, ali, o contexto de vocês, eu queria perguntar para os jovens aqui, principalmente do Josué e o Creiton, que eles fazem faculdade, essas coisas tudo, e ingressaram aqui na igreja. Eu queria saber por deles concretamente assim, o que vocês acham que poderiam fazer para que os jovens não saíssem da igreja. Assim, vocês estando na igreja, o que vocês fariam? Você fala quando ele entra na faculdade em si, assim. Então, mas é igual o pastor falou, é uma dúvida assim que começa a gerar, né? Porque é igual a Bruna falou aqui na semana passada, se o jovem realmente não estiver ali com a base em Cristo, se ele não tiver uma identidade em Cristo Jesus, com certeza ele se perde, porque são, por exemplo, na minha faculdade, aqui em São José, na Unisa, no começo do semestre tem diversas festas para, vamos dizer assim, inaugurar o semestre, né? E também de fechamento de semestre, tem várias festas durante o decorrer do período. E o pessoal te chama, vamos lá, você não precisa beber, não sei o quê. Mas, igual ela falou, se você não tiver uma identidade em Cristo Jesus, você começa a se perder. Tem muitas pessoas que, por exemplo, estão lá dentro, igual o pastor falou, são cristãs, mas se deixaram levar ali por um momento, uma ilusão, né? São pessoas que têm uma superficialidade cristã. É até uma pergunta que eu ia fazer para o pastor Ademar e para o Mike também, de como o jovem ele pode se aprofundar nessa maneira de ter uma intimidade com Cristo, de conseguir essa identidade com Cristo Jesus. Você quer falar alguma coisa, Pedro, sobre isso? Só queria falar que, mesmo o jovem que já cresceu na igreja, o pastor falou, viveu naquela bolha, quando ele vai para a faculdade, se ele não tem uma cabeça formada, se ele não tem certeza dos seus valores, ele vai abrir mão de tudo. Vai abrir mão de tudo, porque todo momento você vai ser tentado. Então, você tem que ter certeza dos seus valores e não abrir mão deles. E é uma dificuldade enorme, não é, sabe? Você passar a palavra na faculdade. Você passar a palavra na faculdade, as pessoas te chamam para ir para o bar, no droga. Você não consegue ter essa conversa, esse entrosamento. Isso é uma das partes mais difíceis. Em linha o que o Josué falou, no sentido de como desenvolver uma profundidade, né? Sair do campo da superficialidade, a fim de que seja desenvolvida uma identidade como cristão em nós. Eu vejo que isso se dá, não tem outra forma, através do relacionamento que a gente desenvolve com Deus. Então, por exemplo, qual tem sido o investimento que a gente tem feito
para que esse relacionamento se aprofunde. Então, quando a gente pensa num relacionamento entre mãe e filho, a mãe conhece o filho, sabe quando o filho não está bem, porque ela, desde o seu nascimento, o observa. Então, o olhar dela está praticamente 24 horas sobre a criança. Porém, uma tia não tem a mesma sensibilidade. Por quê? Porque não teve o mesmo tempo de apreciação. Agora, o cristão, como que a gente pode aprofundar? Oração, leitura da palavra. E aí tem um outro fator que eu acho que é muito importante, que é você não reter só para você. À medida que você compartilha, você está evidenciando e solidificando a sua fé. Então, suponhamos, você orou pela manhã, você leu a sua Bíblia e você saiu para o trabalho. Você tem que falar pelo menos com alguém daquilo que você leu ou que Deus falou com você através da oração. Ou então, trazer à tona essa realidade, os dois trabalham juntos e aí você chegou no serviço e falar: olha, Maicon, hoje eu orei por você. Entendeu? Então isso vai fazendo com que a fé, ela vai saindo de um campo que é um campo invisível para um campo visível. Hoje, porque existe muito choque quando o jovem vai para a faculdade, o jovem cristão, é porque ele lida com algumas coisas na faculdade que saem do campo da teoria, estão no campo da prática. Então ele olha para esse móvel e ele fala: esse móvel é feito de madeira, essa madeira veio lá do Amazonas, ele estudou isso. Agora, a fé, como que eu posso evidenciar a minha fé? Eu preciso falar, eu preciso compartilhar esses valores. E isso é algo que vai acontecer assim de um modo natural, eu vejo até. Porque você talvez não vai ter acesso com todos, mas você não está sozinho na faculdade também. Não é só você que é cristão lá. Existem outros cristãos com quem você pode se ajudar. É por isso que algumas faculdades, por exemplo, tem lá os grêmios recreativos, onde os cristãos eles se reúnem. Tem uma associação muito bacana, que é a ABU, a Associação Bíblica Universitária, que está nas faculdades federais espalhadas por São Paulo e fora de São Paulo. Então são coisas onde o pessoal tem que encontrar forma de você evidenciar isso. Eu estava ouvindo um podcast que estava falando sobre essa questão do jovem na universidade. E estava falando de um jovem cristão que ele estuda na faculdade de São Carlos, na Federal de São Carlos. E, por exemplo, o pessoal chamava ele para as baladas, ele não ia, chamava ele para sair. E tinha uma festa lá em São Carlos, que era uma festa onde os jovens saíam, bebiam, e estava acontecendo muito abuso sexual com as meninas. Porque as meninas bebiam, perdiam o sentido, e aí os meninos aproveitadores abusavam das meninas. E aí, olha o que Deus colocou no coração dele. Colocou que em determinado horário da noite, ele iria sair pelas ruas de São Carlos, onde a festa acontecia, e encontrando jovens alcoolizados, ele iria dirigir para aqueles jovens, levando eles para as repúblicas novamente, com a forma de evidenciar a fé dele. Entendeu? Então, é algo que ele colocou a fé em prática. Então, o pessoal olhava para ele e já não via somente como um cristão que não queria participar, mas como um cristão que estava ali para ajudar. Então, veja, é diferente, né? Eu acho que vai até um encontro daquilo que você tinha perguntado, a sua primeira pergunta sobre os eventos e tudo mais. De que forma eu posso abençoar sem, talvez, gerar uma revolta para a minha igreja? Não sei. Talvez, poxa, você está passando mal porque está voltando da balada, posso te deixar em casa? Eu te deixa em casa, tem até um filme para salvar uma vida, que é mais ou menos esse contexto. E eu creio que, sobre essa pergunta que você tinha feito, como eu posso sair da superficialidade e ter uma intimidade com Deus, eu acho que há um pouco de falta de interesse do jovem. Eu fiz uma pesquisa, tem a janela 1040, né, que é a janela do Oriente Médio, onde é muito difícil de você pregar o evangelho por conta dos muçulmanos, né, dos radicais. E existe também a janela 414.
que é onde nós temos 2 milhões de pessoas com essa idade, de 4 a 14 anos, e é onde a gente tem o maior avanço de pessoas salvas. 86% das pessoas que estão na igreja conheceram a Cristo entre 4 e 14 anos. E o mais interessante é que, se você não tiver um investimento, né, desde os 4 anos lá até os 14, você vai perder essa pessoa para todo mundo. Então, assim, senão a gente vê muito problema na juventude. Poxa, o jovem chegou na igreja e... Por que ele está saindo tanto da igreja? Mas será que não é porque está faltando um investimento maior? E não estou falando de dinheiro, estou falando de vida com vida mesmo. De você, talvez, antigamente, as famílias eram compostas de forma pai e mãe, o pai trabalhava e a mãe ficava em casa cuidando dos filhos. Hoje em dia, não. Para compor a renda, a mãe sai para trabalhar. Eu, automaticamente, né, quem vai cuidar do seu filho? Porque minha mãe me evangelizava. Meus livros, eu não tive de ler. Os meus livros eram todos cristãos, eram aqueles, né, a criação da terra, Davi, Golias. Então, assim, eu cresci naquele contexto ali, lendo aquilo, eu aprendi a ler lendo isso. E como é a vida da criança hoje, com o pai e a mãe trabalhando? Quem é que cuida da criança? Ela fica, muitas vezes, às vezes ela fica 12 horas na escola, aprendendo coisas que não tem nada a ver com a nossa fé. E aí o pai só vai ter tempo de cuidar dele novamente no final de semana. Então, assim, o jovem está saindo da igreja, mas será que o problema é com a juventude ou será que o problema é anterior a isso? Será que não tem que ter investimento dos pais? Porque a gente culpa muito a igreja. Poxa, você presidente da mocidade, o meu filho saiu da igreja e você não fez nada, mas será que o pai também não faltou aquele tempo ali de vida com vida, de orar com seu filho, de fazer aquele culto doméstico? Sim, o pai não pode fazer o discipulado do próprio filho. Entendeu? Então, assim, falta essa intimidade com Deus, mas às vezes falta essa intimidade com Deus porque ele não teve interesse, porque ele não aprendeu a ter interesse em Deus, ele não foi ensinado a ter essa intimidade com Deus. Então, por conta disso, né, vai gerando diversos problemas que quando chega na juventude, que é quando ele pode dizer, hoje eu não quero ir, não me obriga, ele vai deixar de ir para a igreja. Marco, aproveitando aí que você já deu uma pincelada, queria fazer uma pergunta para você, porque você foi presidente da Juventude CATES durante muitos anos aqui, inclusive a gente até brinca porque ficou um legado, né? Você fez um trabalho tão excelente que virou uma referência. Mas na época da juventude do Maicon era assim, né? E aí eu queria perguntar para ti, quais eram as suas maiores dificuldades naquela época? O que você acha que mudou daquele tempo para agora? E eu queria fazer uma pergunta para os jovens que estão aqui. A liderança, ela é parte fundamental de uma boa juventude? E uma outra pergunta para vocês jovens que estão aqui. Por que vocês acham que a gente perdeu tantos jovens? E o que a gente poderia fazer nesse início de processo para tentar resgatar a nossa juventude? Posso começar? Bom, é difícil responder assim, mas uma coisa que eu percebi, eu fui vice-presidente em 2010, aí eu voltei como presidente em 2012 e fiquei 12 em 2014. Mas assim, uma das coisas que eu percebi na minha vida aqui na igreja como líder de jovens, é que quando eu achava que não era capaz, Deus ele abençoava de uma forma que as coisas aconteciam maravilhosamente. E quando eu achava que, poxa, esse ano eu vou fazer acontecer, não acontecia nada porque eu não estava na dependência de Deus. Então, uma das principais fatores aí era a dependência de Deus. Uma outra coisa assim que muita gente fala que, poxa, a época do Mike era muito legal, mas não era tudo isso. Não era tudo isso, porque assim, o trabalho fundamental que foi feito antes de mim, eu não quis mudar nada, eu só dei continuidade. Eu não cheguei aqui com diversos programas para poder mudar, eu só dei continuidade. O Isaac e o Ronaldo, eles já tinham feito uma marca que é o CATES, uma marca assim que todo mundo conhece,
cara de Zé de Natal. Então a marca foi criada pelo Isaac e pelo Ronaldo, não sei se o Enoch também estava envolvido naquela época. Eu e o Ronaldo. Mas assim, eu só recebi as coisas e só dei continuidade, eu não quis inventar nada, eu não inventei nada, não tem nenhuma programação aqui da nossa cidade que eu inventei. Foi tudo continuidade, eu só dei sequência ao trabalho que tinha sido realizado. Está desligado seu microfone, Wanda. Então, você tem que doar o seu tempo para que as coisas, para que as coisas aconteçam. Você tem que doar o seu tempo e você tem que doar com amor. Se você não fizer nada com amor, as coisas não vão acontecer. Se você não tiver tempo para fazer aquilo, não vai acontecer. Então, assim, todas as vezes que eu estiver à frente de algo, eu sempre me esforcei para dar o meu melhor possível, porque imagina, se Deus soltasse naquele dia e eu estivesse dando só metade, poxa, foi a minha última programação, ou se eu morresse, será que eu ficaria feliz com aquela minha última programação? E uma outra coisa que eu acho importante também é que eu lembrei e agora esqueci. Mas enfim, tem uma coisa que o pessoal sempre fala, né? Que do pessoal da sua geração, assim, que foi ali o falecimento do Abner. Foi o falecimento do Abner. E a partir dali parece que o pessoal ficou mais unido, né? Assim, parece que tipo, o pessoal falou, pô, o próximo pode ser eu, pode ser você, então vamos fazer, vamos trabalhar. Eu acho que essa questão. Eu até vi uma frase assim, que diz o seguinte, que somente, não no contexto de sofrimento, mas somente o sofrimento coletivo gera um pouco de união. Por exemplo, esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, estamos sofrendo sim por não poder sair de casa muitas vezes e visitar algum parente, nossos avós. Então, eu acredito que essa questão um pouco ali do falecimento do Abner também pode ter alavancado um pouco, né? Assim, a gente tinha uma mocidade forte, a gente era muito forte assim na parte musical na época anterior. A gente tinha a Amara, tinha o Ronaldo, tinha a Irene, eu não lembro se a Karina estava na igreja ainda. Karine, assim, Aline, Alex. Neide, e assim, Alex, e assim, eles eram quase que profissionais na parte musical. Então, a gente tinha uma mocidade que era referência na parte musical, mas de contrapartida não era tão unida, né? Tinha muitas panelinhas e às vezes tinha alguns problemas porque ia até o permito em algum lugar e aí tentava tirar. Isso eu não participei dessa época, então é as coisas que eu escuto falar. E já na nossa época, com o falecimento do Abner, sim, houve uma união muito grande. Então, é por esse motivo que eu falo, não foi o Michael que fez, foi Deus, tudo foi Deus. Eu só me coloquei ele me escolheu para ser a pessoa que estivesse ali na liderança do momento, mas não fui eu que fiz nada disso. Mas você acha que naquela época a igreja em si, ela colaborava bastante com os jovens? Assim, não sei se ficar junto, assim, sabe? Não, acho que ele falou, né? Você já pegou uma estrutura pronta e deu continuidade, né? E assim, eu não sei em que momento, em que contexto a igreja está vivendo hoje, mas eu acho que a igreja cresceu muito por conta da juventude. Eu creio. Investimento assim, com os jovens. A igreja tinha investimento com os jovens, não tinha? Investimento financeiro? Com vocês, para que fizessem as coisas? Não. A igreja não havia investimento financeiro. A gente vai fazer os sindicatos, R$5 cada um, compra pipoca, compra pizza, compra. Pronto, a gente faz. Peguei esse tangue lá de 50 centavos e estava todo mundo satisfeito. A gente se satisfazia com pouca coisa. E depois dos cultos, quando a gente não tinha programações da igreja, a gente saía para. Todo domingo a gente fazia alguma coisa. Ou era na minha casa, ou era quando tinha dinheiro era no Habib's, quando tinha mais dinheiro era no Mac, quando não tinha nada, a gente sentava na calçada para conversar. Existia uma conexão entre os jovens. Claro que tinham pessoas mais íntimas, né? Existe essa intimidade, assim como Jesus teve com seus discípulos. Ele tinha 12 que eram mais íntimos, e dentro dos 12 ele tinha mais 4 que eram mais íntimos ainda. Existia essa intimidade, né? E aí eu acho que todo mundo tem, assim como o Ademar tem um grupo dele, eu tenho meu grupo, você tem o seu grupo. Acho que eu não entendo isso como panela.
mas eu creio que esse grupo, né, que você tem mais íntimo, ele tem que, em dados momentos, né, aglomerar, como é a palavra normalmente, aglomerar com o restante do grupo. Então, sim, gente, eu não fiz nada, quem fez foi Deus e Ele me escolheu para aquele momento estar dentro da mocidade. E eu dou graças a Deus a Ele por isso, porque assim, eu não seria capaz de fazer nada disso. Outra pergunta, né, pra gente? Vocês que vivenciaram agora a saída de muitos jovens, na concepção de vocês, o que motivou a saída deles e aonde talvez a igreja errou para que eles saíssem, ou se não tem nada disso, ou se também vocês foram omissos em algum momento para que evitasse que isso aconteça? Tudo isso. Você falou, aconteceu tudo isso. Foi uma omissão da nossa parte, foi uma falta de carinho e compaixão da igreja com alguns. Foi uma série de fatores. Eu cheguei a conversar com muitos, tanto os influências sérios recentemente, como outros que estavam dentro da igreja, né? E eram coisas que aconteciam dentro da igreja que deixavam eles chateados e eles não queriam, meu irmão falou assim, isso, aquilo. Então, querendo ou não, a geração, eu até falo isso com a nossa geração hoje em dia é uma geração muito fraca para ouvir certas coisas. A gente. Isso aí, uma geração de mimimi. Então, às vezes o irmão fala um pouquinho mais sério e o jovem se dói muito. Então, você não pode falar nada, eu posso falar assim, pô, mano, você não pode fazer isso, é errado. Mas eu vou, entendeu? Então, assim, foi um pouco de tudo que faz dar essa grande perda de jovens na nossa igreja. Então, são coisas que acontecem dentro da igreja, coisas que os próprios jovens às vezes excluem dessa questão de panela que o Michael estava falando. Então, assim, às vezes o jovem ele chega e quer se turmar, mas aquela panela não quer fazer bem-vindo. O que ele vai fazer? Vou para fora. Lá todo mundo me recebe. Entendeu? Outros jovens dizem que não sair da igreja porque o mundo ele é mais atrativo, ele é mais dinâmico em certas coisas, questão de programação, etc. Então, assim, para muitos, a igreja se tornou um lugar careta, como todo povo de fora diz, nossa, você é crente, você é careta. Então, para eles é muito essa questão de eles são um lugar careta, não são um lugar onde eles se quadram, a exclusão dos jovens e a falta de conscientização e discernimento do modo de falar às vezes e do modo de agir com certos jovens. Então, eu creio que assim, a maioria das pessoas que saíram se sentiram meio que excluídas. Não somente na nossa cidade, mas também na igreja. Tipo, um jovem chegou para mim e falou que o motivo dele ter saído é porque ele se sentia excluído da igreja, tipo, no meio dos jovens. Ele falou que não estava se sentindo meio que acolhido tanto pela igreja, tanto pelos jovens. Também se sentia criticado pelas pessoas. E eu acho que a crítica é um motivo muito grande da saída desse jovem. Tipo, você fez isso aqui, mas foi o que aconteceu no passado. Então, acho que não deveria ficar falando isso, relembrando isso. Já aconteceu, está no passado. Mas, como o Thales também falou, é uma mocidade muito mimimi. Só isso que eu falo. Então, só voltando nessa questão, né, sobre o que esse jovem falou, tem uma matéria na faculdade que diz que é a matéria de psicomotricidade, né? A gente estudando um pouco do desenvolvimento do cérebro e tudo mais. E tem uma área que diz o seguinte: se você dá um reforço negativo para uma pessoa, ela vai começando a criar bloqueios naquilo. Então, por exemplo, se a pessoa, esse jovem foi muito criticado, por exemplo, por erros passados, sendo que Jesus disse para a gente perdoar a pessoa até 70 vezes 7, né? Então, se a gente começa a criar reforços negativos para essa pessoa, a pessoa vai começar a criar barreiras, tipo, dentro dela mesma, e vai falar, não quero mais. Então, acho que como igreja, nós devíamos pegar e falar assim, você errou,
beleza, Deus te perdoou, mas vamos junto, vamos pegar sua mão, vamos se reerguer e vamos para frente, não vamos continuar dessa maneira. Eu acho que é isso, não é isso que Deus quer para mim, que a gente continue nessa mornidão, nesse nível raso. Acho que Deus quer de nós, jovens, que nós vamos para frente. E o pessoal que saiu, eu acredito que muitos, como os meninos falaram, muitos tiveram motivos pessoais, outros tiveram essas coisas de críticas, de não se habituarem com o que a igreja se condiz, mas eu acredito que alguns deles saíram porque não achavam que o propósito deles estavam aqui, mas em outros lugares. Só acrescentando um pouco, o que o José falou, às vezes falta muito a gente falar assim, poxa, irmão, você errou. Por diversas vezes já aconteceu comigo. Aconteceu comigo isso, de você cometer um erro e vir aquela multidão em cima de você falando, vê, você fez isso, você não pode. As pessoas acham que se você entrou na igreja, você tem um cargo, você se tornou santo 100%. Esquece que você é humano, essas questões. Então acho que falta um pouco, tanto do jovem, né, nós que já estamos aqui, como da igreja, um pouco de, poxa, assim, ele errou. Mas se ele está cutucando o mesmo erro, a vontade é de sair. Isso é inevitável. Eu não vou querer pensar assim, eu não vou querer ficar num lugar que eu sou apontado pelo mesmo erro diversas vezes. Porque isso vai te machucar. É um lugar que a igreja deve ser um lugar onde você vai vir correr a palavra de Deus, e um lugar onde você vai buscar conforto. Amém. Aí você chega e encontra um pouco de guerra e começa a ser alvo das pessoas. Então isso é uma questão que falta muito da igreja em geral, não só nos irmãos aqui, mas como nos jovens também. Um pouco de, poxa, você não, beleza, vamos seguir, vamos junto. Tanto que a nossa cidade atualmente, em Vila Natal, ela é bem mais unida, porque a gente, eles sabem do erro do outro, assim, coisas que Deus já sabe de coisas minhas, só que eu não fico, nossa, você fez isso, nem fica, tá, você fez isso. Quando é bom, caiu, vamos levantar, vamos seguir, vamos ir, vamos, e olhar para frente e seguir. No meu caso, nunca aconteceu de ser julgada porque eu acho, na minha concepção, que eu sou uma adolescente, uma pessoa muito mimada aqui na igreja. Acho que as pessoas vivem um pouquinho demais. Então eu nunca passei por esse problema. Mas eu acredito que foi muita falta de comunicação. Eu acho que às vezes as pessoas têm muitas críticas, têm muitas coisas que elas querem falar, mas geralmente elas não falam. Então eu acredito que foi uma falha de comunicação. E nessa falha de comunicação, as pessoas começam, em vez de direcionar o que elas estão pensando para a pessoa correta, elas iam falar com outras pessoas e isso ia alimentando a cabeça das outras pessoas. Então acho que isso foi criando um contexto ruim e as pessoas acabam se afastando, acabam saindo, porque faltou comunicação entre um e outros e chegar para a pessoa certa e conversar. Nós temos que entender que cada pessoa é importante numa área da nossa vida. Eu não posso chegar em qualquer pessoa e me derramar de várias formas. Nós temos os líderes, nós temos o pastor, nós temos os conselheiros que estão aí para isso. Mas eu acredito que o que realmente aconteceu foi uma falta de comunicação. E é isso. E sobre a outra pergunta do Isaac, que ele perguntou sobre como era a nossa relação com os líderes, os professores, eu acredito que, como o Thales falou, nossa juventude tem se tornado muito mais unida. Não é que tenha sido uma coisa boa, mas não foi também tão ruim essas pessoas que saíram, porque eu acredito que a gente ficou muito mais bem unido. Agora nós estamos olhando uns para os outros. Eu acredito que não tem mais nem panelinha. Com qualquer pessoa que a gente se encontrar, qualquer jovem, a gente conversa, bate um papo. E os líderes, eu amo muito os líderes. Eu sei que às vezes eu pego no pé do Josué, mas a Gabriela sempre está me mandando mensagem, sempre está falando como você está, se quiser me liga. Ela já perguntou se eu queria passar um tempo na casa dela, assim como a Wanda, o Thales, já fui para a casa deles. O Josué sempre está me levando em casa, a gente vai conversando. Então eu acredito que aconteceram muitas coisas ruins, só que estão acontecendo muitas coisas boas. Acho que a gente não pode ficar olhando para o erro, senão a gente vai ficar desanimado. Amém. E uma coisa importante, isso, a gente pensar no que o pastor Ademar falou, né? A gente
Só contextualizando o que a Armin tinha perguntado e com os problemas que foram apresentados aqui. A gente, o pastor falou, né, que a gente tem que mudar problema para processo. Mas muitas vezes a nossa liderança, ela não é, a liderança de juventude, ela não é preparada para essa situação. Ela sempre acha que tem que, quando a gente é eleito presidente de uma cidade, qual é a reunião que você faz com a equipe de liderança? Ou vamos fazer essa programação aqui, né? A gente não pensa em programas, a gente não pensa em soluções, a gente não pensa no resgate daqueles que estão fora da igreja. Então, assim, precisa mudar a mentalidade também da liderança e talvez até prepará-los de uma forma diferente, porque na minha época foi assim. As primeiras reuniões, na verdade, a gente se reunia para falar sobre programas, e não sobre projetos, sobre de outras maneiras da gente manter conectados com os jovens. Graças a Deus isso acontecia automaticamente, porque nós éramos amigos. Mas faltou esse preparo, faltou esse manejo de talvez alguém mais experiente nos instruir a manter o grupo conectado. Então, tem que mudar a visão. Tem que mudar a visão. Amém. Amém, meus amados irmãos. Foi muito bom, mais uma vez, ter todos aqui conosco. Muito obrigado, pastor Ademar, Michael. Alguns recadinhos antes de terminar. Isaac da Papão na Tela, a agência da igreja. Se você é dizimista da nossa igreja e tem doado, já tem contribuído com o seu dízimo, Deus abençoe grandemente. A obra não pode parar, tanto aqui na igreja quanto no campo missionário não pode parar. E se você tem doado pela conta bancária da igreja, continue doando. Mande um comprovante lá para o nosso irmão Freitas ou para a nossa irmã Valéria. Deus abençoe. Mas se você não conseguir fazer pela conta bancária, aos domingos das 9 até as 11, o nosso pastor Mário, o irmão Freitas e o Del estarão aqui. Então você pode trazer o seu dízimo aqui e colocar no gasofilaço, fazer uma oração. E mais um aviso: na nossa mocidade, junto com a igreja e todos os departamentos, estamos fazendo campanhas. A campanha de agasalho, que vai ser realizada agora em junho. Então, se você tem alimentos, roupas, agasalhos que possam ser doados, entre em contato com a gente. Nós estamos aqui aos sábados, das 9 até as meio-dia. Temos uma caixa lá embaixo. Vai estar eu, Isaac ou a Gabriela para receber vocês. E se você não puder vir até aqui, entre em contato comigo, com o Isaac ou com a Gabriela, que nós iremos até você para buscar. Nós temos um pedido de oração, irmãos, que vocês continuem orando pela família da nossa irmã Meire, que perdeu a sua mãe essa semana. Então, ore muito pela família da irmã Meire, pela filha dela, e que Deus possa confortar o coração dela grandemente, e que juntos como igreja possamos apoiá-la nesse momento. Para acabar aqui esse bate-papo abençoado, nós vamos cantar no louvor. Amém? Vou pegar o violão. Ficar de pé, que de pé canta melhor, né? Pode ser. Para louvar ao Senhor.
dominação, no seu trono, ouvindo ele está, nosso Lembrando que crente batista não falta na igreja. Amém.